Cecília, em nome de Jesus. Pastor Goulart agora está com a palavra. Quem não conhece o Pastor Goulart ainda? Você não conhecia, não? Pastor Goulart, gente fina. Nós já congregamos junto. Quem conhecia? Nosso amigo Mateus. Já. Renata, primeira vez também, com as meninas, né? Luísa. Amém. Glória a Deus. Nós já congregamos junto e sempre que a gente convida, ele está pronto para atender. Amém? Em nome de Jesus. A Jaqueline também, você não conhecia, não? Jaqueline é nova convertida, fogo puro, está toda animada. Vai batizar, vai ser batizada, né? Em nome de Jesus. Tem uns aí que estão meio devagar também, nós temos que empurrar, mas já vai funcionando, né, Kevin? O pessoal não está brincadeira, não, o pessoal está pegando firme. Amém? Aleluia. Vamos orar pelo pastor? Você que pode, coloque de pé, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos pela vida do teu filho. Pai, queremos como igreja abençoá-lo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, usa teu servo com poder e com graça, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz através do teu filho. É isso que a igreja está precisando, é de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Fala conosco com misericórdia, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. É o seu microfone. Agora vai chegar. Glória a Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em armas, outros confiam na sua própria força, mas nós confiamos no Senhor, o Criador do céu, da terra e dos mares e tudo que nele há. Esse é o Deus que nessa noite está presente nesse lugar. Que o Espírito Santo esteja totalmente na sua liberdade, porque nós cremos que essa noite é noite de cura, noite de libertação, a cura do espírito, do corpo e da alma. E a nossa alma precisa ser curada, porque como a pastora Lúcia falou, ela está ansiosa em se conectar com Deus. Eu estava lendo o livro, pastor, o Fator Melquisedeque. E ele fala, ainda no início, mas ele fala que lá nas regiões bem remotas, onde que ninguém teve contato ainda com outras pessoas, mas aquelas pessoas, elas se conectam de um jeito ou de outro com Deus. Abraão saiu de Ur, lá da terra dele, para a terra que o Senhor mandou. Ele encontra quem? O sacerdote. E o sacerdote Melquisedeque abençoa ele e logo ele vê, ele é superior a mim. Ele abençoou e Abraão deu dízimo para ele. Deus nunca tinha falado em dízimo, nunca tinha falado em oferta. Ele tirou a 10ª parte do que ele conseguiu na guerra e deu para o sacerdote de Jerusalém. E ele deve ter achado muito estranho, né? Ele sai de um lugar para ir para outro lugar totalmente desconhecido e diferente para ele, achando que só ele que tinha um Deus, só ele que conhecia Deus. Ele encontra o sacerdote do Senhor numa terra remota. Então a nossa alma, ela anseia de uma forma ou de outra se conectar com Deus. Isso é próprio do ser humano. É por isso que a pastora chorou lá no louvor, né? É por isso que nós choramos. É por isso que nós temos que essa conexão seja ativada a todo momento. Nós não podemos perder essa conexão. Amém, irmãos? Amém. Então, hoje vai ser uma noite especial, eu creio. E quem está animado hoje?
Não por ser feriado, parece que hoje eu estou mais cansado que o dia normal. E aposentado é difícil, irmão. Aposentado cansa. Os afazeres domésticos. Poderia se sentar, por favor? Aposentada assim, né, pastor? Aposentada, a esposa não dá refresco, não. Mas vamos lá. Hoje eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E geralmente eu não dou título para as minhas mensagens, mas hoje eu vou dar. É o eixo do mal. Vocês podem repetir comigo? O eixo do mal. Qual seria esse eixo do mal? Esse inimigo a ser combatido. Pediria os irmãos para abrir comigo a palavra em Efésios. Pastor Rodrigues já orou, nos abençoando. Nós vamos aqui direto para a palavra, sabendo que o Todo-Poderoso está nos abençoando, está nesse lugar. Efésios, capítulo 2, versículo 1. A partir do versículo 1. O eixo do mal. É a união de três forças distintas, mas com propósitos iguais. E quais seriam essas três forças do eixo do mal que eu estou falando? Que está na Bíblia desde a queda de Adão e Eva. A partir da queda de Adão e Eva, esse eixo começou a operar sobre a terra, principalmente sobre os cristãos. Naquela época, ele operou sobre Adão e Eva em forma de serpente, e ele leva a toda a humanidade a sofrer com o pecado original. Nós sofremos com o pecado de Adão e Eva, porque naquele momento houve uma separação entre Deus e o homem. Até cerca de 2000 e pouco anos atrás, veio o nosso Redentor, veio o nosso Salvador, Jesus Cristo, que morreu naquela rude cruz do Calvário, para nos salvar. Então hoje nós temos Jesus, o nosso advogado fiel. E quais seriam vamos falar, deixa eu pegar aqui. Essas forças, vamos chamar de forças. Então, qual seria? Alguém teria uma ideia? Quais seriam essas três forças que desde a queda de Adão e Eva anda assolando o mundo? Alguém tem alguma ideia? Essas três? Tentação, pecado. Primeiro, o mundo. A primeira força, o mundo. A segunda força, a carne. E a terceira força, o diabo. Esse que nós temos que prestar muita atenção. O mundo jaz do maligno. O mundo é isso que nós estamos vendo. Um sistema totalmente corrompido. Não só no Brasil, é o mundo. É o mundo, dos lugares mais remotos. E cada vez piorando mais. Olha a situação da Europa. Olha a situação da América. Da Ásia e esse pessoal muçulmano, a gente nem se fala, né? Porque geralmente eles não têm Deus. Então essa é uma palavra para nós cristãos, para a gente fechar a porta para esses inimigos que estão nos atacando a todo momento e a toda hora. O mundo jaz do maligno. Jesus nos chama de príncipe, porque ele está atuando. Ele tem o seu exército, ele tem o seu poder,
Tem sim. Sob o controle de Deus. Mas ao primeiro momento de uma brecha que nós damos, ele vai agir. Ele vai agir. Olha a situação de Jó. Jó nem precisou fazer nada. Satanás foi diante de Deus pedir que tocasse ali na vida de Jó, para que mostrasse que Jó não era aquela coisa toda. A segunda coisa, carne, é nosso corpo. As tentações, aquilo que nós devemos fechar as portas, as brechas. E o mundo nos leva a pecar. O mundo nos leva a distanciar de Deus, quando nós colocamos a nossa força nesse mundo. Então, a todo momento nós militamos contra a nossa carne. A carne quer uma coisa, e nós não podemos deixar. O mundo está aí, a tentação está aí, mas nós temos que fechar essa porta. O diabo já opera bem antes de Adão e Eva. Ele já se rebelou contra Deus nos céus. E levou a terça parte dos anjos com ele, nessa rebelião contra Deus, porque ele queria ser semelhante a Deus. Mas por que Deus não destruiu então Satanás e esses demônios todos que acompanharam ele? Porque Deus é um Deus de justiça. Deus quis mostrar, não simplesmente acabar com aquela situação, mas ele quis mostrar para os outros anjos que ele é um Deus compassivo, mesmo que essa turma já esteja condenada. Satanás e seus demônios já estão condenados ao lago de enxofre, mas ele vai tentar levar quantos eles conseguirem. E nós cristãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Evangelho, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé e prática, que vai nos ensinar a combater esses inimigos. Os três. E o mundo jaz do maligno, e ele fica ao nosso derredor, né? Ele fica ao nosso derredor tentando tragar quem dá espaço para ele. Eu costumo falar que até quem não dá espaço também, né? Infelizmente, os ímpios é complicado, né? Porque a maioria nem sabe da existência dele. E é isso que ele faz. Ele vive nas trevas. Às vezes ele é chamado para a luz, ele se manifesta, mas ele não quer, ele não gosta. Quem mexe com a libertação sabe a luta que é para trazer ele, para ele se manifestar somente com o poder de Jesus. Nós não temos poder nenhum. A gente pode ficar gritando, esperneando, e ele não vai. Quando Jesus quer trazer ele para a luz, ele vem. Então, na palavra, aqui vai aparecer os três juntos. Geralmente, em toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, ele vem de maneira, essas três forças vêm de maneira distintas. Mas aqui cita os três. Efésios 2, capítulo 1. Todos estão com a Bíblia aberta? Amém. Na minha tradução está assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Amém, irmãos? Querido Deus e amado Pai, essa é a Tua palavra. Que o Senhor nessa noite venha nos trazer o entendimento. Que o Senhor venha nos abençoar. Que o Senhor venha falar com o Teu povo que realmente há necessidade de ter sido dito e compreendido. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Só pegar Lucas 22 aqui. Deixa eu voltar aqui. E quem achar para mim, dê um amém? Amém. Então, lê para mim, fazendo favor. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para vos cirandar como trigo. Pode. Mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém. Lembra dessa passagem, irmãos? Amém. Jesus, ele avisa Pedro, o apóstolo Pedro, que estava andando com ele, alertou ele: Satanás está querendo te peneirar. Ou seja, Satanás estava querendo cirandar a vida de Pedro, estava querendo levar Pedro para a perdição. Mas por quê? Logo o apóstolo Pedro, que andava um dos mais ferrenhos seguidores de Jesus, aqui fala, Pedro ainda não era convertido. Pedro andava com o Senhor, ouvia o Senhor, tinha o coração aberto para a obra, mas ele não era convertido ainda. Por quê? Tinha coisas dele ainda ligado ao mundo. Ele tinha um temperamento desastroso. Ele não tinha o autodomínio. Pedro ainda não tinha o que Jesus esperava dele. E Satanás, vindo essa brecha, foi tentar, foi a Deus para cirandar a vida de Pedro. E o nosso advogado fiel, Jesus Cristo, intercedeu por Pedro. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que Jesus faz por nossas vidas hoje. Então, se há um ataque, se há uma tentação, se o mundo está nos contaminando, porque não tem como a gente sair do mundo, não tem como, mas tem como a gente se santificar dia após dia. Nós temos que nos santificar. E tem cristão que nem orar ora, levanta de qualquer jeito, sai de qualquer jeito, leva a vida de qualquer jeito, volta de qualquer jeito. Pela misericórdia de Deus, que cobre a vida dele, tira o acidente do caminho dele, manda os anjos guerrear por ele, mas Deus espera um posicionamento. Não vai ser para sempre também não. Uma hora as coisas não vão dar certo. Tem gente que pega a estrada 381 de qualquer jeito, vai para o Espírito Santo, vai para Cabo Frio, sem uma oração. Antes de sair, não junta a família lá, vamos orar aqui, vamos repreender esse espírito que fica nas estradas aí causando acidentes, vai de qualquer jeito. E nós temos que nos alertar para isso. Nós temos que rever os nossos conceitos cristãos. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo é corrompido. A carne militando a todo momento, desviando a nossa atenção, tirando o nosso foco de Deus. Então, essa palavra é para cristãos. Isso que os cristãos vão ter que levar a quem não é, para tentar converter essas almas, buscar essas almas para Jesus. Dias atrás eu estava conversando com um colega,
encontrei com ele no hospital, e ele estava me falando sobre a filha dele. Os problemas neurológicos que ela andava passando, emocionais, e eu ouvindo. Até então eu só achando que é uma coisa tal, uma coisa clínica, né? Mas tudo bem. A gente sabe que tem sempre coisa por trás, né? Até ele começar a falar que ela ouve vozes. E vozes que mandam ela fazer coisas. Eu logo entendi o que eram essas vozes. Aí eu já parti para o campo espiritual. E eu fiquei assim meio... Até falei com ele, nós temos que orar, né? Pelo menos, ainda mais para os nossos filhos nessa situação. Como Satanás quer se andar uma criança. Mas é complicado no caso dele, porque é uma pessoa que não tem Deus no coração, preocupado com a filha, muito preocupado. Mas ele não tem as armas. As armas que nós temos, que nós conhecemos. Ele não tem o poder da oração sobre ele. Ele não tem o discernimento que guerra que está acontecendo na casa dele. E muito menos que pode ser provavelmente pela culpa dele, pelos atos que ele faz. Então é uma pessoa que a gente tem que conversar, porque tem que mudar ele primeiro. Oro pela filha dele, com certeza, uma boa pessoa, eu gosto muito dele. Mas a pessoa tem que se posicionar. Então eu tenho que entrar, eu tenho que pegar ele e conversar com ele o que está acontecendo. E às vezes eles compreendem mais do que muitas pessoas no nosso meio. Porque tem pessoas no nosso meio cristãos que acham que Satanás é uma invenção, uma alegoria. É uma coisa criada lá na Idade Média, aquela pintura, aquele bichão, aquele chifre, tridente. Mas podem saber, irmãos, ele é bem pior. Quem fez aquela pintura não viu ele. A última coisa que viu foi ele. Quem trabalha na área espiritual e tem os olhos espirituais abertos sabe que a coisa é bem mais feia. Apesar que ele se manifesta do jeito que ele quiser, até como um anjo de luz. Então é outra coisa também que nós temos que tomar cuidado. Para quem que nós estamos conversando? Com quem nós estamos conversando? Eu sempre falo aqui, né? Hoje eu liguei na Itatiaia de manhã, o horóscopo e o meu. O meu que eles falam, né? Aí troquei na hora, eu quero nem saber disso. Mas tem gente que não sai de casa sem ver o horóscopo. Porque eu já fui assim também. Mas como eu estou falando para cristão, aí a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Fui na casa de um amigo, no condomínio, em Lagoa Santa. Aí, na fachada, muito bonita a casa dele, casa de condomínio, naquela fachada, uma deusa indiana de todo tamanho. Eu olhei assim e falei, não é cristão não, gente. Aí também já era apelação, né? Então, desse tamanho enorme, eu falei, ó, que legal, hein? De onde que é? Quem que é essa? Eu falei, nem sei. Nem sei. Eu olhei assim e falei, não, um baita de um demônio tomando conta da casa dele. E eu nunca vi um tão grande. Mas, sinceramente, na porta da casa dele, o que a pessoa quer? Ela já entregou a chave da casa delas ao inimigo. Agora, trazendo para o nosso lado cristão. Quantas coisas que nós estamos colocando dentro de casa, que não vem do trono de Deus, que não... Eu nem sei se eu posso falar isso. Pastor. Pode falar tudo. Fala. Gente, eu tive uma experiência assim, sobrenatural, espiritual, com o tal do crucifixo.
não pertence a nós, nunca pertenceu. Aí como me falaram, mas pastor, a cruz está vazia. Eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender o crucifixo. Eu tinha um em casa, vazia, coisa antiga. Porque você se converte, as coisas ficam, o Espírito Santo começa, vai te mostrando aos poucos. Disso eu nunca esquentei a cabeça, não. Você vai olhando a sua casa, você vai colocando a mão e tal, o Espírito Santo vai me mostrando o que tem que ser tirado ou não. Ele mostra. Mas a cruz sempre me incomodou, mas deixei para lá. Até que um dia o Espírito Santo me tocou para tirar aquilo de dentro da minha casa. Com muito amor no coração. Coloca amor nas minhas palavras. Eu sei que tem muitos cristãos até que andam com crucifixo. Não sei, isso foi uma experiência minha. O Espírito Santo me mandou tirar aquilo de dentro da minha casa, porque era um ponto de contato. Não sei se os irmãos entendem o que é o ponto de contato. É algo que fica nas nossas casas lá, que dá legalidade. Obrigado, legalidade. Quando eu me converti, eu não bebo, eu nunca bebi, mas eu achava bonito aquelas garrafas de bebida. Eu achava bonito, ficava na decoração, porque realmente elas são bonitas. Mesmo as garrafas de uísque, elas são assim, uma decoração, até que quem é cristão quer julgar, joga aquele negócio fora para usar ela como um ornamento, né? Mas aquilo também o Espírito Santo me tocou. Uma coisa, irmão, tudo bem, você se converteu, você aceitou Jesus, você é salvo. Mas não para por aí. As coisas não param por aí. É um processo. Então, isso que é a força da oração. É você orar. Eu faço muito isso, eu gosto de ficar orando e tocando. Eu unjo minhas mãos com o óleo que eu tenho em casa. Peço ao Espírito Santo para me dar sensibilidade nas mãos. Aí eu começo. Nas garrafas de bebida nem precisava disso, né? Nem precisava disso. Então tem coisa que não precisa. Mas é coisa que quando você se converte, você ainda não tem entendimento. É um processo, como eu falei. Então aos poucos você vai tomando, você vai sendo orientado pelo Espírito Santo, sendo orientado pelos irmãos. Eu já recebi visita lá em casa, é que os irmãos me alertaram. Falou, aquilo ali, roupa era um problema. Você compra a roupa aí, ainda mais que estampa. Eu parei muito de comprar com estampa, porque você nunca sabe o que é aquilo. Um dia eu estava entrando na igreja da Floresta, um irmão me parou, falou comigo assim: um demônio na sua camisa. Aquilo ali me desmontou, né? Aquilo ali acabou o culto para mim. Eu entrei no culto assim, porque ele não falou, ele não explicou, não falou nada não. E a gente também não era próximo, não éramos amigos. Aí tudo bem, passou, eu cheguei lá em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ver e não tinha realmente. O irmão estava certo. Tinha uma carinha lá. E ele realmente viu. Porque depois o Espírito Santo me mostrou ali, quando eu comecei a orar, que o pessoal me ensinou como orar também, né? Recém-convertido. Então, realmente tinha. Então, a minha esposa também, eu acho que eu já contei para o pastor, né? Que ela comprou uma malha, contei para a pastora, que ela comprou uma malha. Então tinha uma bonequinha. E ela comprou. Mas ela mesma não usou porque ela colocou no corpo e não se sentiu bem. Mas deixou para lá. Aí depois que ela resolveu orar, estava orando em casa, Deus mostrou. Irmãos, hoje é difícil não ter uma coisa consagrada. Hoje é muito difícil.
pode ser um alimento, pode ser. Por isso que nós temos que orar. Quando a coisa a gente sabe que foi consagrado a outros deuses, a demônios, a gente já escapola daquilo. Mas a maioria das coisas a gente compra. E a gente não tem muito esse costume de ficar orando, né? Está comprando as coisas lá, vai orando, meu Deus, meu Pai, tire tudo que for de ti aqui, tira tudo aqui dessa roupa, desse alimento, eu apresento a ti. No caso do carro, né, Fernandinho? Oramos lá, Deus pediu para orar para os carros que estavam aqui fora, e aí eu até perguntei se o pessoal tinha feito essa oração, né? Porque normalmente quando a gente compra um carro, a gente ora para desconsagrar dali para trás tudo, porque as coisas andam junto. As coisas andam junto, não tem jeito. O que me chamam para ir em casas, e eu pergunto, está mais casa de aluguel, e eu pergunto se as pessoas, quando entraram ali na mudança, elas oraram, repreendendo tudo que tinha ali, e pedindo a Deus para tirar tudo daquele lugar, e pedindo para enviar os anjos, e geralmente as pessoas não fazem isso. As pessoas entram. Minha mãe mudou para um apartamento, ela me chamou na hora, porque ela não sabe quem morou lá, ela não sabe o que aconteceu lá. Então nós temos que orar para Deus tirar tudo que foi ali, uma vida nova. Mas por que, pastor? As pessoas já não saíram? Já não está tudo ali, já levaram tudo. Mas isso é assunto até para uma outra ocasião, né, pastor? Isso é guerra espiritual, isso é um assunto para né, pastora? Isso é outro assunto. Mas só para falar com os irmãos em cima disso, é que os demônios têm demônios territoriais. Demônios territoriais, eles ficam. A família vai, eles ficam. Tem demônios que vão com a família, porque são demônios familiares. Não se fala hereditários, né? Mas familiares é a pronúncia mais certa. Então, esses vão, mas os territoriais ficam. Eu já tive experiência disso. Como eles ficam e como são difíceis de sair. Só com muita oração. Tem que ir mais de uma vez na casa lá, porque eles não querem sair, não. É muita guerra, é muito anjo vindo, e você sente. Quem nunca entrou num lugar aqui e sentiu um ambiente pesado? Eu acho que todo mundo, até quem não era cristão na época, você sente. Em casa de alguém, trabalho principalmente, a situação é. Hoje eu estava conversando com a minha irmã, falou, a loteria onde ela trabalha lá, as coisas lá, é a segunda loteria que ela passa esse ano, e sempre tem alguém de cara já cismou com ela. Eu falo com ela, pega em oração, pede a Deus para te abençoar naquele lugar, para abençoar até a vida dela. Porque um dos princípios também é você pedir a Deus para abençoar a vida daquela pessoa. Porque se você não orar, se você não pedir, ela vai puxar seu tapete. Ela vai te prejudicar de toda forma possível. Porque o que está operando ali não é ela, é o que está por trás dela. Então, as pessoas entram de qualquer jeito em casa, entram de qualquer jeito no ambiente de trabalho, e acaba sofrendo. Aí a seta vem de tudo quanto é lado, e a pessoa não sabe o que está acontecendo. A pessoa fica assim, o que eu vou fazer? Tem que recorrer aos pastores, né? Mas você pode orar também. Você pode não, você ora, né? A gente tem muito assim costume de pedir oração para os nossos pastores, missionários ou para o outro irmão, né?
muito comum, tem que ser assim, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Eles vão dar cobertura para a gente, eles vão nos ajudar. E a ajuda é imprescindível. Não façam nada sem pedir ajuda, não. Apareceu um trabalho novo, entrou numa faculdade para estudar, vai fazer qualquer coisa, uma viagem, tem um plano para alguma coisa, a gente coloca a igreja toda para orar. Se não quer falar, se é algo, vai no particular, né, pastor? Vai no particular e conversa. Seus pastores, missionários. Isso é imprescindível. Como eu falei, os inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E quando esses três juntam, eles vão se andar. Eles vão te tentar te prejudicar. E se ele ganhar afinidade com sua família, aí eles continuam. Passa para os filhos, passa para os netos, e eles estão lá. Ou o filho, ou o neto, ou você mesmo se converte e fecha a porta para ele, ou se não, vai geração. Eu conheço família aí que vem de geração lá do período imperial. A coisa corre. A coisa corre mesmo. Uma pessoa que eu conheci que se converteu ia ser a próxima, que lá de Hidalgo ali, esqueci o nome lá, que eles vão pela rua, vai entrando em cada casa comendo, tipo uma procissão. Eu esqueci o nome dessa, igual uma procissão, negócio de reis e tal, esqueci o nome. Hã? É Congado. Obrigado. Congado. Ela seria a próxima rainha do Congado. Veio lá do tempo imperial, lá dos escravos. Lá os antepassados foram e foi passando. A avó passou para a mãe e ia passar para ela, ela se converte. Ela se converte. Aí perdeu, ficou furioso e tiveram que cobrir de oração até hoje cobre de oração tal, porque não pode fraquejar, porque é muito, no caso dela foi muito complicado, né? É uma coisa que já estava instituída no mundo espiritual. Ela seria. Por que ela seria? Ela quando pequena, ela nem sabia, mas já colocaram ela, já doutrinaram ela, e ela já tinha que ser a próxima. E a filha dela, quem é que fosse, da família, tinha que continuar. E ela rompe. E ela rompeu. Glória a Deus, graças a Deus. Então são exemplos, irmãos e irmãs, como o inimigo joga. E como ele faz tudo para tirar a gente do nosso eixo. Ainda mais nos dias atuais, né? Nos dias atuais a guerra é ferrenha. Mas eu descansei bastante, porque eu sei, a gente fica indignado, a gente fica irado. Mas a gente descansa porque, como o pastor falou, Deus está no controle de tudo. O que tiver para ser, será, que Deus está no controle. Amém. Então, isso é o que nós temos que pegar para a nossa vida. Eu queria passar uma... Deixa eu ver aqui. 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 5:8. Sede sombrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. E em 1 Pedro também,
Não, vamos lá em Gálatas. Gálatas 5. Deixa eu ver o Gálatas 5. Gálatas eu vou ter que voltar. De Pedro. Muito conhecida essa palavra, né? Em Gálatas 5. Vamos só ali no versículo 19. Amém? Eu só quero salientar essa parte aqui que fala assim, ó, ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora já vos preveni, não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus. Aqui fala que Deus vai dar um jeitinho? Nenhum momento, né? Que Deus vai passar a mão na cabeça? Que Deus vai falar, ah, coitadinho, ele era ignorante, ele não compreendeu a minha palavra. Deus vai falar na hora lá do juízo final que alguém que cometeu essas coisas ainda vai ter uma segunda, uma terceira chance? Deus não fala isso. Então, Deus fala que não herdará. Então, uma polêmica muito grande em cima dessas coisas, né? Porque uns falam, ah, não, mas Deus é amor, e Deus é amor, mas Deus é justiça. Se Deus tocou o apóstolo para escrever, o Espírito Santo fez ele escrever, Deus não é homem que muda, né? Ele não vai mudar para beneficiar um ou outro. Ah, não, eu estou vendo que ele é esforçado. O pessoal não está aguentando tirar esse pecado da vida dele. Ele não está conseguindo, ele está tentando. Não, que fala que não herdará. Então, coisas que a gente tem aqui fala. Eu não vejo nenhuma coisa aqui, nenhuma possibilidade das coisas que foram faladas aqui, né, das obras da carne. Ainda fala aqui, ó, e mais coisas ainda. Então não é só isso, né? Senão a pessoa pode pegar essa tabela, né, pregar lá no quarto dela, que eu não vou fazer, não. Mas tem mais coisa. O rolo é bem maior. Aí vem aqui, né? Umas coisas que até a gente tem que procurar no dicionário também, porque acaba esquecendo, né? Lascívia, sensualidade, luxúria, né? O que a gente mais vê nessas redes sociais, né? Como a gente vê essa lascívia, como a pessoa quer se mostrar o corpo, né? Mostrar as roupas, o que tem de roupa, né? Geralmente não tem muita coisa, mas está aqui. Está aqui. Quando o pessoal pergunta alguma coisa, eu jogo na Bíblia. Eu passo para Deus, eu não tenho nada com isso, eu sou um servo do Senhor. Eu tenho que passar o que tem que ser passado. Eu não vou omitir. Mesmo que o mundo corrompido, jaz o maligno, acha que não é bem assim. Então a gente tem que falar o que a palavra diz. Às vezes a palavra costuma dar um duplo sentido, né? Talvez a gente entende alguma coisa, depois com o tempo a gente vai entender que é outra, mas aqui não. Aqui para mim não tem o que contestar. Porfias, discussão, brigas, dissensões, desavenças, facções, divisão entre irmãos, discórdia. Será que isso acontece na igreja dos dias de hoje? Será que há brigas dentro da igreja? Será que há divisões? Não sei. Pelas igrejas que eu passei, infelizmente eu vi isso. Mas por que eu estou falando isso? Para alertar, irmãos. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, né?
Aí vai chegar lá no juízo final, mas Senhor, eu orei, eu jejuei, eu dei meu dízimo, eu abracei o pastor, a pastora, eu convidei eles para ir em casa, fiz um tropeirão com uma Coca-Cola geladinha, mas até Coca-Cola, né? Aí Deus fala: não te conheço, não te conheço. E o próximo você vai para lá. Você vai para lá, aquele caminho lá é o seu. E uma coisa que poderia ser evitada, com uma boa conversa, né? Uma boa conversa, uma boa oração, muitas coisas poderiam, as pessoas acabam desanimando, né? Então, além de ter que prestar contas com Deus da sua parte, você vai ter que prestar contas por outro também, que você conseguiu tirar da igreja, do caminho do Senhor. Então você vai ainda pagar pelo sangue do outro. Gálatas 5. Então, irmãos, vamos pegar aqui. Então, o mal, ele é uma preocupação geral, né? Todo mundo tem essa preocupação do mal, o mal em nossas vidas. Mesmo não tendo discernimento que tipo de mal é esse, o que vem por trás, né? Mas todo mundo, como esse meu colega com a filha dele ouvindo voz, então a gente, eles sabem, eles não sabem, né? Mas eles sabem, eles conhecem o mal. Todo mundo conhece o mal. Mesmo que o mal seja transvertido de bem, a gente sabe. Esse negócio de ódio do bem não existe, não. E só na cabeça doente de alguns aí. Mas ódio é ódio, bem é bem. Não tem como juntar essas coisas, não. Mas só nós temos as armas. Vocês entendem? Só nós temos as armas. E qual que é a nossa maior arma? A oração. Porque eu acredito, eu creio, tenho fé que todos estamos fechados com Jesus. O mundo pode desabar, o mundo pode cair. A carne pode tentar virar seu olho para lá para você ver coisas que você não deve ver, mas você volta para cá. Meu Deus, me ajuda aí. O bicho está pegando aqui, me ajuda aí. Entra com seu poder, manda teu anjo. Se não puder, o anjo manda 2, 3, vai mandando quanto for possível. Porque ele que dá a ordem a nosso respeito. Então nós temos a oração, nós temos os anjos que a gente pode pedir a Deus a qualquer momento. Deus designa anjos para andar com a gente, para nos ajudar. Eu peço muito a Deus, ajuda, porque os tempos são difíceis. Eu vejo meus meninos saindo, eu já fico preocupado. É para onde que esses meninos vão, o que vão fazer? Eles passam a direção deles, né? Mas a gente sabe que tem amizades e amizades, né? E tem amizades que vão tentar corromper. Então a gente conversa muito, a gente coloca muito na cabeça deles o caminho certo a seguir. Então eles vão escolher a profissão deles, mas a gente vai orientando. Não quer ser psicólogo, a gente vai orientar. Já corri atrás de uma psicóloga conhecida, uma missionária, psicóloga, olha, já vou te mandar para você conversar com ele. É porque a gente tem muito assim receio, né? Quando fala em psicólogo, eu vou procurar um psicólogo cristão. Mas é muito difícil achar, não? Ainda bem que eu tenho uma conhecida. Porque as coisas têm que andar juntas, né? Por isso que eu oro para Deus quando vou procurar um médico, alguma coisa assim, que o Senhor capacite, que o Senhor coloque pessoas capacitadas, não só no trabalho deles, como na espiritualidade também. Ainda fala com Deus, se não for que o Senhor mude então.
Se eu mude, então, mude a cabeça dele lá, que ele venha, é porque eu tenho esse negócio de pegar na gente, né, pastor? Ainda mais pegar na cabeça assim, a gente sabe que é meio complicado. Não é qualquer mão que toca no ungido do Senhor, não. Não é qualquer... Então a gente tem que orar. Então, para ir médico, eu oro. Os meninos lá, oro para abençoar aquela pessoa, que ela seja bênção, mesmo se ela não for cristã. Mas que ela seja direcionada por Deus. É porque tocar no ungido, no servo de Deus, nessa situação que eu estou falando, né, gente? Nessa situação. De outra pessoa que você não conhece, te tocar. Já viu que tudo é oração? Tudo é oração. Por isso que a gente não pode acordar de qualquer jeito, não pode sair de qualquer jeito, não pode voltar de qualquer jeito, não pode deixar de orar pela sua família, pela sua casa, não pode deixar de ungir as coisas. As coisas têm que ser ungidas dentro da sua casa, consagradas a Deus. Desde quando o Fernanda vai comprar um violão novo, né? Não vai apresentar a Deus, né? Ainda mais um instrumento de louvor dela. Você vê. É tudo assim, é na direção. Instrumentistas, os nossos cantores, né? Vão colocar a voz, apresentar a Deus. É para o Senhor, não é para o homem, não. É para Deus. O louvor é para Deus. E através do louvor nós somos abençoados. Então vocês não vão esquecer mais do eixo do mal, não, né? Quando eu perguntar a próxima vez quais são essas forças do eixo do mal, né? Vocês vão saber quais que são. O mundo, a carne e o diabo. Mas vocês vão saber também que nós temos armas poderosas contra essa trindade do mal. Nós temos armas. Nós temos Jesus Cristo, nosso advogado fiel. Nós temos o poder da oração. Nós temos esse contato direto com Deus. Direto com Deus. Às vezes o pessoal até, eu sei que também já fiz muito isso, o pessoal até pede para a gente, né? Ora a Deus, vê se ele... Não, ora a Deus para abrir o seu entendimento. Aí você pergunta para ele. Porque, sei lá, vai haver alguma coisa que eu não posso ouvir. Então, eu vou pedir a Deus aqui para estar abrindo o seu entendimento, seu campo espiritual. Agora você pede. Pede com ele e vê o que ele acha. Amém, irmãos? Amém. Agradeço a Deus pela palavra, agradeço a Deus pelos irmãos, pelas irmãs, pelas famílias que aqui estão. E vamos romper em fé. Amém. E vamos estar sempre conectando a nossa alma a Deus, né? Lá no remoto, eles não sabem aonde que Deus não. Como Paulo fala, né? O Deus, quando fala lá para os gregos, né? O Deus desconhecido, eu li no livro também. Foi Deus que operou. Foi Deus que operou e levou tantos anos até Paulo chegar naquele lugar e ver aquela imagem lá. E eles não deixaram colocar o nome daquele Deus, porque poderia colocar outros deuses, né? Mas ficou Deus desconhecido. E Paulo apresenta o Deus, aquele Deus para os gregos. E é assim que as coisas vão funcionando. Hoje nós sabemos o Deus que nós servimos. O Deus Todo-Poderoso. Como eu costumo orar, né? O Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, e o meu Deus. Eu não posso achar meu nome dessa. Quando eu estou com mais tempo, eu falo até os deuses do apóstolo. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus do apóstolo, o Deus de Paulo, até chegar em mim. Mas eu não deixo meu nome de fora, não, meu Deus. Isso eu não deixo mesmo, não, meu Deus. Então, eu estou naquele rol também. E eu não quero sair, não. Eu quero ver, quero estar na eternidade, eu vou estar e quero ver os irmãos todos lá. Aí
vezes vão lembrar de mim. Falam, pastor, é o eixo do mal, né? É o eixo do mal, pastor, viu? Nós conseguimos. Nós conseguimos. Saímos vitoriosos daquela terra. E hoje nós temos um novo céu. Hoje nós estamos aqui na eternidade. E a eternidade é Deus que pertence. O que Ele vai fazer com a gente lá? Aí nós temos assim alguma coisa ali, a gente acha que vai acontecer, né? Mas tudo na mão de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia.